É sintomático que alguns dos projetos mais recentes da Disney acabem demonstrando na qualidade a mudança de rumo que o estúdio tem tentado fazer nos últimos anos. Isso porque a gente sabe que a Disney ela tá tendo um problema de aceitação com alguns dos projetos dos seus estúdios, seja do próprio estúdio Disney em si, né, com animações e live actions, mas também os projetos da Lucasfilm, os projetos da Marvel, e tudo isso meio que parece que deu uma chacoalhada ali nos executivos que decidiram que eles queriam simplesmente mudar a direção para a qual eles estavam indo. Isso acaba afetando diversos projetos nesse meio. Desde projetos como a série da Moana, que acabou virando Moana 2, o próprio Demolidor, né, renascido, que foi refeito do zero, Capitão América, Nova Ordem Mundial, que acabou virando Capitão América, Admirável Mundo Novo, um filme completamente diferente e que dá pra notar no filme como essas refilmagens afetaram ali o projeto. E o mesmo se aplica ao live action da Branca de Neve. E o mais recente, né, a mais recente vítima acaba sendo a animação da Pixar, o filme Hélio, que também passou por um baita inferno de produção. É um filme que era pra ter saído em 2024. Eu lembro de ver o trailer de Hélio quando eu fui ver a animação Wish, que eu também não gostei. E aí eu vi o trailer de Hélio, confesso que não me chamou muita atenção. E aí de repente Hélio desapareceu do calendário e quando eu descobri ele estava agendado pra 2025. E aí fica essa questão, será que o fato dele ter sido adiado e o fato dele ser refeito, ter diretores alterados ali no meio do caminho, afetou muito o projeto como afetou os outros que eu citei? E assim, por mais que não seja tão claro esse impacto, dado o fato de que Hélio é uma animação, então a gente, por exemplo, no caso de Capitão América e Branca de Neve, a gente vê onde o filme ele é refilmado, ele é remontado, e no caso de Hélio nem tanto, mas eu acho que ele tem um impacto muito claro na sua narrativa. E é como eu falei, eu acho que isso é muito sintomático desses projetos saírem meio quebrados, remontados, retalhados por causa da mudança ali da Disney que tá trocando pneu com o carro andando, digamos assim. E aí, é claro, desde o trailer de Ellie a gente consegue notar algumas mudanças, como por exemplo, que no primeiro trailer a gente tinha o Hélio com uma relação meio conturbada ali, meio difícil com a própria mãe, que acabou virando uma relação mais diferente com a tia. A gente tem a questão até visual dos alienígenas. A gente consegue notar que a mudança da história foi muito clara, né? Foi muito forte ali em Hélio. Talvez justamente pela mudança das diretoras, né? Antigamente a gente ia ter um diretor e depois ele mudou. O comando dele foi assumido por duas diretoras, a Madeline Sharafian e a Domi Shi. Essa última mais conhecida ali pelo trabalho em Red, Crescer é uma Fera, que foi um filme que agradou o público, apesar de infelizmente ter saído na pandemia e acabou caindo direto no Disney Plus, que vem aí também desse histórico da Disney meio que rebaixar a Pixar e agora tá tentando lançar a Pixar de novo, alçar a Pixar ao seu status de prestígio como era antigamente. E aí quando a gente se volta pra Hélio pra notar essas questões, a gente lembra também que a Pixar ela teve alguns problemas nos últimos anos, como os outros estúdios que eu citei, que, assim, os últimos projetos parecem que eles ou não têm sido tão bem aceitos, ou eles têm tido uma recepção um pouco mais divisiva e muitas críticas à Pixar por causa da sua insistência com várias sequências, principalmente, por exemplo, com Toy Story 4, muita gente criticou, e o anúncio de Toy Story 5, aí a gente tem Os Incríveis 2 e outras sequências já anunciadas que também parecem não ter tido aquele gostinho ali do público, né? O público já ficou meio torcendo o nariz porque o fato é que a Pixar ela tá muito atrelada com a questão da originalidade. E aí com Hélio, esse filme que é um filme de uma história original, ele acaba trazendo um pouco desse respiro pra Pixar, mas ao mesmo tempo ele não é aquele filme que vá funcionar como pilar pra gente conseguir argumentar que a Pixar tá de volta, pra gente conseguir e ali ver a Pixar voltando a esse status de prestígio, porque é um filme que talvez pelas mudanças, talvez não, mas o resultado que a gente tem ali no cinema é bem chatinho. Ele tem uma barriga de roteiro que é bem chatinha, mas ele também tem muitas outras questões, eu acho, que é o fato de que Hélio, por mais que ele seja uma história original e não seja uma sequência, ele não tem nada de original, ele não consegue envolver como um projeto original, e ele, no mais, ele acaba fazendo com que a gente lembre de outros projetos, esses sim originais, e que a gente acaba gostando mais, porque Hélio parece ser muito derivativo de outras obras, tanto da própria Disney quanto de outros estúdios. Então, além do fato desse filme parecer uma colagem, porque eu confesso que eu me lembrei muito ali, a jornada do Hélio me lembra muito a motivação e a jornada do Flick de Vida de Inseto, a relação do Hélio com a tia me lembra muito a relação da Lilo e da Nani no desenho de Lilo e Stitch, e também um pouco até do que a gente viu no live action de Lilo e Stitch, e também a relação do Hélio com um outro personagem que tem uma relação com o próprio pai ali, que também me lembra muito ali a dinâmica dos personagens principais de O Espanta-Tubarões da DreamWorks, esse filme que particularmente eu gosto muito, e que ele pelo menos tinha uma carga ali de humor que
equilibrava com um lado mais dramático, que Hélio particularmente não tem. Ele tem mais o lado dramático, você não consegue ter tanto essa carga de humor pra dar uma equilibrada. Talvez justamente por essas coisas que faz com que eu particularmente não me conecte tanto com Hélio, né? Eu fiquei muito assim de, tô ali assistindo um filme que eu não tô me conectando, não tô me envolvendo de fato, embora eu consiga enxergar algumas coisas legais na narrativa, alguns pontos positivos e até bonitinhos que eles fazem. Tem boas intenções, Hélio, mas não é aquele filme da Pixar que realmente me abraça, aquele filme da Pixar que realmente vai me envolver, como tantos outros projetos anteriores, inclusive sequências, que me agradam muito mais. E eu acho que quando a gente pensa em Pixar, um filme que ele não consegue de fato envolver, não consegue de fato, assim, te cativar, é um pecado muito mais pesado do que o fato de não ser um filme original, digamos assim. Então o Hélio ele acaba vindo com esse lance de ser um filme original, mas particularmente, pra mim, ele é um dos filmes mais fracos do estúdio. E como eu tava falando, a gente tá numa fase que a Pixar, ela já vem causando uma divisão, causando os fãs torcendo o nariz pros novos anúncios, pros últimos filmes. A última fase da Pixar, que ela foi mal aceita, que particularmente pra mim ela é uma fase mediana mesmo, mas que dá vontade de ir lá e subir um pouco a nota de cada um desses filmes depois que eu vi Hélio, porque, como eu disse, pra mim Hélio, ele é um dos filmes mais fracos da Pixar, talvez, se pá, ele é o pior filme da Pixar, pelo menos do meu ponto de vista. Mas antes de eu continuar falando de Hélio e da Disney aqui nesse vídeo, eu quero só me apresentar pra quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita pra se inscrever se for novo por aqui. Deixa também um like nesse vídeo que você vai mandar mensagem pro YouTube que esse vídeo é um bom vídeo, que ele merece ser assistido. A gente vai chegar em mais pessoas, vai crescer esse canal, crescer essa comunidade que gosta de cinema, que ama cinema, até porque eu tô falando sempre de filmes aqui no YouTube, desde lançamentos no cinema, lançamentos no streaming. E se você também gosta de cultura pop, séries, livros, e quer me ver falando de tudo que eu tô assistindo, porque nem tudo que eu assisto eu consigo trazer um comentário aqui no YouTube, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela, arroba o Adam William, e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí falar do filme Hélio, esse filme co-dirigido pela Madeleine Sarafian e pela Domi Shi, que é um filme que, particularmente, como eu disse, é muito decepcionante. Apesar de ter uma temática muito legal, né, de trazer um personagem que é aquele personagem que, é um peixe fora d'água, não consegue fazer amizade, não consegue se encaixar, tudo isso a gente já viu em outros filmes, mas é que tem toda uma temática ali de alienígena, de aventura no espaço, que eu acho que é muito legal. Vários diretores já fizeram algo parecido, Spielberg tem muito dessa pira, assim, com o espaço, e que é uma coisa legal, acho que é uma coisa atrativa, é uma narrativa que eu acho que ela tem uma coisa muito legal de trazer aquela criança com um hiperfoco no espaço e tudo mais, e aí até que você tem ali a chance de expandir o seu conhecimento, de você conhecer outras raças, outros ambientes, né? Você ir para outra dimensão, ir para outros planetas. Tudo isso é muito legal no papel, e sendo a Pixar o estúdio que é, eu acho que ele é um estúdio que tem profissionais muito bons para desenvolver projetos assim de uma maneira muito legal, muito inventivos, muito criativos. Mas aí a gente vai ver Hélio e é um pouco de tudo que eu já vi antes, ou pelo menos de muita coisa que eu já vi antes. E é um projeto tão chatinho, tão bobinho, que confesso que em nenhum momento eu realmente me envolvi com aquela história, e eu acho que até as crianças teriam algum problema para se envolver com essa história. E eu acho que, beleza, a história do filme é meio problemática, é meio chatinha, mas tem algumas coisas positivas que eu não sei quão atreladas estão com o adiamento do filme, porque uma das melhores coisas da obra é o seu trabalho visual. Hélio é um filme muito bonito, ele é muito inventivo criativamente em alguns aspectos, outros já nem tanto, como o design dos alienígenas eu achei meio genérico, mas eu gosto muito, por exemplo, do design do Hélio, porque é um design que é muito formatado para demonstrar a personalidade dele ali através das roupas, através da forma como ele se veste, né? Ele é meio esquisito, ele é meio deslocado, e tudo isso é muito uma forma bem interessante de traduzir a personalidade dele na parte visual. A gente bate o olho no Hélio, a gente entende que ele é deslocado, a gente entende que ele é solitário. E eu acho que isso é muito legal, um trabalho muito acertado. Mas quando a gente vai pra parte dos aliens, eu acho que é um filme que se apoia muito mais, consegue se vender muito mais com a parte visual de ser bem feito, né? Tipo, a gente vê o trabalho visual do espaço, a gente vê o trabalho dos alienígenas, é aquele gráfico muito afiado, aquele gráfico muito bonito, mas que na parte inventiva, na parte criativa, é pouco inspirada, aquela coisa que não me pega tanto, por exemplo, e eu acho isso bem triste quando a gente reclama muito da Pixar sobre criatividade, né? A Pixar tá fazendo há
40ª sequência de Toy Story. A Pixar não faz mais filmes originais. Mas adianta trazer um filme que não é uma sequência e que ele passa a sensação de ser só uma colagem do que a gente já viu, enquanto, beleza, Toy Story 4 é uma sequência desnecessária, não precisava, Toy Story 3 é perfeito, pipipopô, mas é um bom filme. Beleza, não precisava, mas ainda é um bom filme. Me pega muito que, beleza, eu gosto do Hélio no sentido visual, mas eu não consigo me apegar muito com o personagem quando a Disney Pixar, elas conseguiram me fazer me apegar com um ratinho lá em Ratatouille, por exemplo. Então, assim, eles são um estúdio que eles têm um bom trabalho em desenvolvimento de personagens. Eu gosto muito dos personagens da família dos Incríveis, eu gosto muito do Sully, do Mike de Monstros S.A. O Woody e o Buzz nem se fala, né? Acho que são ícones da Disney, nem só da Pixar, mas da Disney em si. O Wall-E também, que é um personagem que nem fala direito, mas é um personagem tão carismático. E aí eles chegam no Hélio, que é um personagem que é toda essa questão do deslocado, do solitário. Acho que a gente deveria ter mais empatia por ele, e a gente tem mais empatia pela situação dele, né? Pra gente saber que ele é deslocado e que ele é solitário, e poxa, é só uma criança. Mas o filme nunca realmente consegue me vender esse personagem de uma maneira que eu consiga me apegar a ele. E até mesmo quando vai apresentar o seu ponto principal, né, ali da narrativa, que é a amizade do Hélio com um alienígena que também tem problemas ali em sentir que ele pertence a algo, que ele tem problemas com o pai dele e tudo mais. Até isso acaba sendo uma narrativa, como eu falei, muito chatinha e que no máximo, me fez sair do cinema com vontade de assistir o Espanta Tubarões de novo, que ali tem uma trama que eu consigo me envolver muito mais com os personagens, muito mais com os dramas, eu consigo dar muita risada. É um filme que me rende um entretenimento maior do que Hélio, sabe? Eu acho muito triste a Pixar estar nesse lugar de não estar mais ali no auge, não estar ali mais de prestígio. A DreamWorks está entregando trabalhos que me cativam mais, a Netflix está entregando animações que me cativam mais, inclusive eu quero trazer sobre uma das animações da Netflix em breve aqui pro canal, que eu amei. Enquanto isso, eu fui ao cinema, assisti Hélio e eu saí do filme bem blasé, como se nem fosse filme da Pixar, sabe? Eu acho, nossa, isso é a pior sensação possível. Eu não saí nem odiando o filme, eu saí tipo, tanto faz. Eu queria muito, inclusive, saber como ia ser a narrativa original de Hélio, pra onde a narrativa ia, porque pelo pouco que eu me lembro do trailer, eu consigo imaginar uma narrativa um pouco mais ousada, um pouco mais inesperada do que essa colagem de clichês básicos que eu tô vendo aqui que não conseguem me despertar nenhuma emoção. Inclusive, o próprio filme que a gente tem de Hélio, ele apresenta algumas situações, ele apresenta alguns personagens que me cativam muito mais curiosidade do que a narrativa que eu estou vendo aqui. Então, por exemplo, tem uma subtrama ali envolvendo a tia do Hélio e um outro personagem que tem a ver com o Hélio. Não vou entrar em spoilers, não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não quero estragar a experiência de ninguém, mas existe essa subtrama que ela é sugerida ali. E toda vez que ela aparecia em cena, eu ficava muito entretido, eu ficava muito interessado. E aí cortava pra história principal, né? Pra história do Hélio, com a sua amizade, com o alienígena e tal. E aí eu ficava tipo, tá. E aí? Porque essa subtrama, por mais que ela seja só uma piada dentro do filme, ela me parece muito mais interessante e me parece oferecer um leque de oportunidades, de possibilidades muito mais instigantes do que de fato a história que eu tô assistindo, do que de fato a história do Hélio e essa amizade com o alienígena, que ele tem problema com o pai e que os dois não conseguem pertencer a lugar nenhum, mas aí eles se encontram e aí eles fazem uma amizade improvável. Entende o que eu quero dizer com essa narrativa ser algo bem batido e uma colagem de outras ideias que a gente já viu antes? E isso a gente tá falando de um filme que ele passou por todo um trabalho de ser refeito, todo um trabalho de ser reescrito, todo um trabalho de troca de diretores. E aí eu fico pensando, beleza, dado tudo isso, será que a primeira versão de Hélio, será que o projeto original ele era realmente tão ruim que ele precisa ser retrabalhado e ele ainda saiu desse jeito? E quando a gente olha pro que a Disney Pixar tem entregue, assim, tipo, Red, é um filme que eu não me conectei completamente, mas eu ainda acho mais interessante do que aqui, tem ideias mais legais do que aqui, e a gente tá falando da mesma diretora. O Luca também é um filme que também me parece meio clichê, também não me agrada tanto, mas eu ainda acho mais legal, mais interessante do que o que eu vi aqui. Até mesmo filmes como Lightyear, que foi escrachado por boa parte do fandom, me empolgou mais. Dois Irmãos também é um filme que a galera não curtiu tanto. É fora também, como eu falei, as próprias continuações que sempre pesam. Tipo, ela vai a Pixar fazer a próxima continuação. Beleza, sabe? Eu prefiro uma continuação boa, um bom filme com personagens que eu amo, do que o filme original com um personagem que eu não consigo me importar em nenhum momento. E olha que o filme cria situações
onde você claramente deveria estar apegado com os personagens, deveria estar se importando com o personagem. E pra mim isso nunca acontece, isso nunca realmente deslancha no filme. Pra mim, Hélio é um claro sintoma dessa fase da Disney, essa fase de transição que o estúdio tá tentando fazer, né? Que não tava se encontrando, entregando vários projetos ali. Star Wars tava dividindo muito público. Os filmes da Marvel também, parece que a galera já cansou de super-heróis, cansou dos filmes da Marvel, sempre uma mesmice. Os live actions bem problemáticos, as animações originais, né? Os filmes originais também, sempre aí meio caidinhos. E aí Hélio parece ser o último projeto dessa época de transição. Eu espero que essa época acabe logo, eu espero que realmente Hélio seja esse último projeto onde eu consiga sentir a Disney mudando de direção no meio do caminho, né? Como eu falei, trocar o pneu com o carro andando. E que em breve eles voltem a trazer de volta os seus estúdios para o seu lugar de prestígio. Eu quero Star Wars como era Star Wars na época que todo mundo gostava dos filmes de Star Wars. Eu quero a Marvel como era na época da fase ali de Vingadores Ultimato, onde cada filme você empolgava cada vez mais porque eles tinham, né, para fazer no futuro, e não só aquela velha promessa. Live actions também, eu nunca fui contra os live actions, mas eu quero que sejam bons filmes, e eu quero novas animações boas, sejam elas 2D, 3D, mas eu quero boas animações. E a Pixar, ela era a joia da coroa, né? Aquele estúdio que era filmaço atrás de filmaço, atrás de filmaço, atrás de filmaço. Infelizmente, começou ali a perder um pouco a mão, e eu torço muito para que recupere, porque, sinceramente, se o futuro da Pixar for de filmes como Hélio, a gente tá perdido. Então, para Hélio, nota 4. Sem brincadeira, não quero ser hater aqui, né? Eu gosto da Disney, vocês sabem que eu gosto da Disney. Eu não quero ser hater de forma alguma, mas é um dos filmes mais chatinhos do estúdio. Olhando rapidamente, pensando rapidamente, eu consigo pensar talvez que fica entre Hélio e O Bom Dinossauro o posto de pior filme da Pixar pra mim, porque até os outros que são mais escrachados, né, o Dois Irmãos, muita gente não curtiu tanto, Lightyear, muita gente não gostou tanto, eu lembro que Valente também foi meio divisivo, mas são filmes que eu gosto, até a franquia Carros eu acho mediana, e eu acho o Hélio abaixo do mediano, sabe? Eu acho que esse filme que ele é muito prejudicado por essa mudança de transição, tal qual foi Capitão América, Admirável Mundo Novo e também o live action de Branca de Neve. Mas comenta aqui pra mim o que você achou de Hélio, se você já assistiu, se você ainda não viu, comenta a sua expectativa. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.